Nesse vídeo, nós vamos investir no próximo fundo de logística da carteira, que é o GGRC11, né? Então, a gente já gravou um vídeo explicando sobre o HGLG, que vai ser um fundo que vai representar 10% da nossa carteira, e agora nós vamos gravar o vídeo explicando sobre o GGRC11, que é um fundo que vai representar mais 10% da nossa carteira de fundos imobiliários. Ele é um fundo de base 10, com muitos cotistas, né? Não é dos maiores fundos do IFIX, mas ele é um fundo com uma relevância bem grande, com liquidez diária de R$ 2 milhões. Com relação ao patrimônio, ele está numa posição bem descontada em relação ao patrimônio, ele nunca costuma ficar assim nessa posição, né? Já esteve mais barato, sim, mas aí o patrimônio também era mais barato, então ele está num patamar bem interessante de valor patrimonial. Isso está refletindo nos dividendos, né? Então, um fundo de tijolo pagando 12%, né? 11,8% de dividendos, uma coisa que a gente não vê todo dia. A Selic hoje está nos 12,25, né? Com projeção de aumentar para o ano que vem, juros futuros do ano que vem está para 14%, então por isso que os fundos imobiliários estão sofrendo tanto, estão desvalorizando tanto, e o GGRC11 em especial, eu identifico ele como um grande potencial aqui de valorização da cota, valorização futura dos rendimentos, um dividendo muito interessante, vai pagar recorrente na cotação atual mais de 1% ao mês no ano que vem. É um fundo bem sólido, igual vou demonstrar para vocês. Então vamos direto lá para o relatório do próprio fundo, que aí a gente já vai mais aqui para o que interessa, né? Então vamos aqui para o relatório do fundo. E aí aqui no início, né, tem aqui as características do fundo, é um fundo de imóveis logísticos principalmente, né, tem também imóveis industriais, 22% de imóveis industriais e o restante logísticos ou híbridos, e vem com 29 ativos imobiliários e 580 mil metros de área bruta locável. Não é pouca coisa, né, gente? 580 mil metros de área bruta locável é muita área bruta locável. A gestão é da Asagros Capital, uma gestora tem feito um bom trabalho, tem muito contato sempre com os cotistas também, eles gravam mensalmente um vídeo explicando todas as questões que o fundo está passando. É muito legal a gente ter essa visão do gestor, né? O que eles estão pensando, o que eles querem fazer, qual que é a visão, qual que é a cultura da empresa. Isso é bem legal da gente ter contato. O patrimônio líquido do fundo, né? Mais de 1 bilhão de patrimônio líquido bem alto, para essas mais de 580 mil metros quadrados de área bruta locável. Pagou em novembro um dividendo de 10 centavos, esse é um dividendo não recorrente. Antes era 9, né? Aí a partir de setembro eles começaram a pagar 10 por conta da venda de um ativo. E aí a partir do ano que vem, eles vão pagar 9 centavos, 95 centavos, né? 0,095 centavos de dividendos. Então, quem tem 10 cotas aí vai receber 95 centavos, né? O valor patrimonial da cota, né? Tá 11,35, bem descontado com o valor de mercado, já nesse relatório aqui deles. Estava bem descontado, ainda caiu mais, né? Já teve 8 emissões, uma emissão foi bem recente, foi uma emissão a cota patrimonial. Compraram os imóveis ali de um fundo da Suno. Uma parte com emissão de cotas, uma parte com aquisição de dívida e outra parte com o dinheiro que vai pagar ano que vem. Mas aí a gente entra mais no detalhe, uma coisa bem interessante, bem importante, né, que está acontecendo dentro do fundo, que a gente vai falar mais para frente. Aqui está o vídeo, né, no próprio relatório deles tem o vídeo dos gestores. Aqui outros influencers, eles também sempre prestigiam outros influencers, o que é bem bacana, né? Quem sabe aí um dia a gente não vai estar aí também. E aqui, então beleza. Aqui tem as últimas notícias, os comentários dos gestores e aqui tem alguns desenvolvimentos deles, né? Eles têm algumas obras em andamento. Esse centro de distribuição Todimo, localizado em Cuiabá, está 70% pendente ainda, então é uma obra bem em estágios iniciais, montando a estrutura. Então aqui a gente pode esperar mais aqui uns 2, 3 anos para essa obra ficar pronta ainda. Tá em passos bem, tá indo bem, mas vai demorar. E tem essa outra obra em Anápolis. Essa obra em Anápolis me preocupa um pouco. Eu vou mostrar mais pra frente o porquê para vocês. Eu vou falar, gente, lembra de Anápolis? Pois é, tá aqui. Mas enfim, a obra tá 25%, tá 95% pendente, 5%
é concluído, né? Então, nem terminou a terraplanagem ainda. Então, uma coisa também para daqui 4 anos, está longe para da gente preocupar isso. Mas é interessante o fundo ter alguns desenvolvimentos, né? Ter algumas obras em andamento, porque isso sim cria valor para o fundo, cria valor para o Brasil. É interessante a longo prazo, sim, ter várias obras em desenvolvimento. O que me preocupa não é eles terem obra em desenvolvimento em si, é a cidade de Anápolis. Eu vou mostrar mais para frente o porquê. Aqui a gente tem os resultados dos fundos de agosto, setembro e outubro, né? Então, tá com resultado em caixa de 537 mil, que é mais ou menos 1 centavo por cota, que eles ainda podem usar para distribuir para os acionistas, caso seja necessário. Mas o resultado recorrente já é de 9,095 por cota. E é isso que eles vão manter assim. Eles podem usar o caixa para pagar um não recorrente, mas no próprio vídeo da gestão, os gestores falam que não querem fazer isso porque o momento atual não está propício para isso, gente. O momento atual, pessoal, anuncia que vai subir os dividendos e a cota cai. Então, realmente não é o momento atual para isso, mas a qualquer momento eles vão divulgar isso aí e aí a gente vai ser recompensado. Mas até lá a gente espera pacientemente, né? Distribuição de dividendos, tá aqui que a gente comentou, que era 9 centavos, passou para 10 centavos não recorrente, e aí a partir do ano que vem vai pagar 0,95. O dividend yield que eu destaquei, que é bem maior do que o médio dos fundos pares. E apesar disso, a alavancagem não é tão alta do GGRC11. Com essa aquisição dos novos imóveis, o fundo alavancou um pouco para adquirir eles, como a gente vai mostrar mais para frente. Mas a gente está falando aqui em 2024 de uma alavancagem muito baixa, 6, 7% de alavancagem e um dividendo muito bom. Bem interessante isso aqui, né? Eles até demonstram depois num gráfico que a gente vai ver com mais calma. A rentabilidade do fundo é de 75% desde o início, né? Então está perdendo para o CDI bruto, como grande parte dos fundos imobiliários, né? O fundo tem só 7 anos, né? A maioria dos fundos que estão ganhando CDI já tem mais de 10 anos para poder ter histórico, né, de superar. Como a gente está passando por essa grande queda aqui do fundo, e o fundo é completamente, né, os fundos imobiliários como um todo, o setor, é correlacionado com CDIs negativamente, então a gente está passando por uma baixa dos fundos imobiliários, e aí o fundo está perdendo para o CDI nesses 7 anos. CDI bruto, né? Se a gente for, porque o CDI depois você ainda tem que descontar aqui o imposto, né? Se a gente for falar do líquido, o GGS11 está ganhando, dado que o rendimento do fundo é isento e o valor da cota andou de lado ou desvalorizou. Então, a maior parte desses 75% aqui, na verdade, é dividendos. Falando aqui de rentabilidade desde o início, né? Beleza. O importante aqui para a gente comparar, né, é essa questão que eu tinha comentado com vocês do dividendo comparado com a dívida. Então, antigamente, né, antes da oitava emissão de cotas, que o fundo emitiu uma parte em dívida para pagar os imóveis que eles adquiriram, ele estava com uma alavancagem aqui próxima do LVBI, próxima aqui, então estava mais ou menos aqui, né, num patamar mais ou menos aqui, e pagando um dividendo altíssimo. Eu acredito, talvez até aqui, acho que por aqui, no lugar onde estava esse Gary 11, estava aqui o GGRC 11. Então, com uma baixa alavancagem e um dividendo altíssimo, né? Agora a alavancagem subiu, o dividendo aumentou, né? Continua bom, e aí o fundo perdeu um pouco essa característica de ser um dividendo de baixa alavancagem e dividendo alto. Mas essa alavancagem do fundo também não é tão preocupante assim, né? Porque o fundo tem valores aplicados não em caixa imediato, mas para aplicados em renda fixa para pagar a longo prazo essa dívida. A gente tem que esperar aí do fundo, né? Como que eles vão fazer para pagar essa dívida, se eles estão pensando em emitir mais cotas, como que eles vão fazer, porque no final das contas, se eles emitirem mais cotas, a gente é diluído para pagar essa dívida aí. Então, dívida de fundo imobiliário é sempre uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho. Aí aqui tem a questão do volume histórico de negociação, né? Novembro teve 35 milhões de valores negociados, mas nem é o recorde histórico. Desde julho já está com um volume de negociação bem alto. O fundo ele não era base 10, né? Ele não valia R$ 10 a cota. Aí eles fizeram um desdobramento, e esse desdobramento foi bem importante para aumentar a liquidez do fundo e deixar o fundo mais de acordo com o valor que ele tem, né? Imagina, quanto menor o volume de negociação, além de que, se você é um investidor muito grande, você não consegue muitas vezes comprar ou vender o tanto que você quer,
você também tem menos gente olhando para aquilo, tem menos gente negociando aquilo, então o fundo tende a ter mais assimetria de informação. Quanto mais gente olhando, melhor o mercado precifica o fundo, né? Aqui também tem uma questão interessante, né? O negócio desse fundo, o pessoal fica olhando muito a americana, o fundo tem aluga muita loja para americanas, tem uma posição também com a Ambev, mas, gente, era 20% no ano, né? Realmente 20% para um inquilino só e americanas traz uma certa preocupação. Não acho que é tanta também, igual o pessoal fala, mas o fundo já está diversificando mais com essa nova emissão, diversificou bem, essa foi a vantagem da emissão. Diversificou bem tanto em Americanas quanto em Ambev, né? Se o semestre a gente teve uma receita de 15% no 94 da Ambev, só em novembro a gente teve uma receita de 13%. Então, foi bem interessante aqui, em questão de diversificação do semestre. Então, o fundo realmente diversificou bastante ao longo do tempo. E Americanas também sempre pagou bem o fundo. O preço que o imóvel está alugado para Americanas é um preço interessante, a gente vai passar rapidinho lá por ele. Americanas, eles comentam, Americanas sempre pagaram a gente bem, a gente não tem preocupação nenhuma com elas. E a Americanas também divulgou um relatório bem bom, né? O último relatório gerencial da Americanas foi bem bom, deu um lucro aí que ninguém estava esperando, a ação valorizou demais. Então, Americanas, eu realmente não estou tão preocupado assim com essa questão aí da Americanas, não. Agora, né, que eles estão nesse caminho de diversificar mais o inquilino, né? Não estou tão preocupado, não. E aí, agora o balanço do fundo. Esse já inclui a nova emissão, né? E aí aqui tem esses CRIs e obrigações que vieram, muitos deles vieram da nova emissão. A taxa não é tão boa, né? Mas quem adquiriu esses fundos não foi o GGRC11. Então não é como se o GGRC11 for emitir uma nova dívida, vai ter que pagar essas taxas aqui. Foi o fundo que eles compraram. E aí eles adquiriram as dívidas desses fundos. Então são dívidas realmente um pouco caras, assim, né? IPCA mais 9, IPCA mais 8, IPCA mais 8, IPCA mais 7,5. São dívidas realmente carinhas que o fundo vai ter que arcar com elas, que é a alavancagem do fundo atualmente. E aí vamos ver, né, como é que vai ficar isso daqui e como é que eles vão sair dessa. Mas, enfim, o fundo tem dinheiro para pagar isso. Talvez até vale, né? Eu acho difícil o fundo estar alocado em uma renda fixa que está pagando mais do que essas taxas aqui. Então, a gente pode esperar até alguma movimentação nesse sentido de pagamento da alavancagem. E aí, né, os novos imóveis já estão aqui contabilizados também, 1,6 bilhões de patrimônio, né? Fora os aluguéis, etc. E mais tem uma posição pequena em FIIs também, 120 milhões. O número de cotistas é um número de cotistas crescentes, mesmo a cota desvalorizando demais, os fundos imobiliários sofrendo, os cotistas estão crescendo, isso é uma boa notícia. Um fundo de base 10, tudo bem, mas ganha cotistas, né? Não são todos os fundos de base 10 que estão ganhando cotistas, gente. Antigamente a gente falava, fundo de base 10 está perdendo cotista, o fundo é ruim. Não, hoje em dia a gente não pode ser tão direto assim, não. Hoje em dia, mesmo os de base 10 estão perdendo cotistas. E aí, as receitas, né? Os reajustes de aluguel são principalmente em setembro, as receitas são concentradas no Sudeste e Sul, né? Mas estão diversificadas no Brasil, tranquilo. Tipologia, aquela questão que eu comentei, 57% em logístico e 22% em industrial, 19% híbrido. O reajuste é pelo IPCA, então isso aqui demonstra, gente, que mesmo investindo em um fundo imobiliário que investe em imóveis, você está protegido pelo IPCA, porque o aluguel vai ser corrigido pelo IPCA, nem é mais pelo IGPM. Então, 97, 96%, 97% do fundo é corrigido pelo IPCA, então esse fundo é uma grande proteção contra o IGPA, contra o IPCA também. E aí, falando aqui de vencimento de contratos, a gente vai ter 9% vendendo em 2025, que é um tanto até interessante, né? Quando a gente fala do prazo médio de vencimento, são 6 anos, né? Então o fundo está bem tranquilo em relação ao prazo médio, porque tem muitos vencendo para 2030 mais, mas a gente tem algumas posições aqui em 2025 que talvez preocupem. Mas atualmente o fundo não tem nenhuma vacância, a vacância do fundo é zero, ele está 100% ocupado, a média de mercado é 90%. Então, essa vacância aqui, esse vencimento de contrato não me preocupa, provavelmente os próprios pessoas que já estão alugando podem renovar o contrato, e como eu vou demonstrar para vocês, alguns estão até bem baratos, esses que vão vencer em 25. O fundo recebe uma média menor por metro quadrado que o mercado, mas isso considera o novo inventário de galpões especulativos, né? Esses galpões especulativos estão aqui há um tempão e eles sempre comentam isso aqui.
E aí eu vou mostrar para vocês quais são eles. Mas realmente, gente, é difícil sair disso, né? Nesse momento de mercado, juros altíssimos, ninguém está querendo comprar galpões logísticos, né? É um mercado extremamente difícil para vender esse tipo de coisa. E mais quando eles conseguirem sair, o aluguel médio vai aumentar, a gente vai receber os dividendos dos galpões especulativos, aí vai ser comemoração para todo lado. Então vamos lá, aqui ó, gente, o imóvel alugado para americanos. O aluguel por metro quadrado tá acima da média do que eles alugam. É um aluguel bom, não tá acima da média de mercado, mas tá acima da média do que é alugado aqui. Mas é em Uberlândia, né? Então é difícil, assim, um imóvel em Uberlândia passar a média de mercado, considerando que o mercado é muito concentrado em São Paulo. Não é uma localização ruim, Uberlândia, claro, mas é isso, esse imóvel da Americanas. Não tem assim, essa preocupação toda que o povo sempre traz. Agora, olha aqui, gente, o que que é isso aqui? Anápolis. Lembra que eu falei que eu ia falar de Anápolis? Pois é. Aluguel por metro quadrado, 4,63. Gente, esse aluguel aqui tá muito barato, quase de graça esse galpão aqui, né? Então, a gente falar que tá 100% alugado, mas também tá alugando por R$ 4 o metro quadrado, tem que entender o porquê. Por que que isso aqui tá acontecendo? Esse é um vencimento aqui em 2025 que me traz, entre aspas, um certo alívio, né? Vamos ver se eles vão reajustar esse aluguel aqui, o que que eles vão fazer com esse imóvel, mas está realmente muito barato esse aluguel aqui. Esse aluguel tem um potencial para crescer muito, e ele representa uma receita ok do fundo, né? 39 mil metros quadrados de área bruta, é um dos maiores imóveis do fundo, né? Só esse da Americanas é o maior do fundo, mas esse de 39 é top 5 maiores imóveis do fundo. Então, isso aqui, subindo, por exemplo, para a média deles de aluguel de R$ 21, ou seja, multiplicando isso aqui por 5, o valor do aluguel vai multiplicar por 5, isso aí a gente vai passar a receber 600, 700 mil o valor de aluguel aqui. E isso, gente, pode refletir na cota, 1 centavo na cota de dividendo. Então, realmente, esse aluguel aqui tem muito potencial para crescer. Eu estou até brincando aqui com a questão de Anápolis, né? Mas se eles estão fazendo um novo galpão lá, é porque eles entendem que a cidade é boa, né? E aí aqui, então, esse galpão tem muito potencial para desenvolver aqui preço. E aí aqui, né, outro em Anápolis, outro aluguel barato. Vamos supor então que eles sobem para 10, né, reais o aluguel, que é o mesmo que eles já praticam em Anápolis. Então eles podem dobrar o valor do aluguel aqui, isso vai refletir na cota. Aí não chega a 1 centavo, claro, né, mas já melhora também o dividendo. Então isso aqui com certeza é um aluguel que vai ser reajustado. A não ser que esse imóvel aqui seja muito ruim, eu confesso que eu não sei detalhes sobre como é que tá a estrutura física lá desse imóvel, mas o aluguel lá realmente está muito barato. Tem esse aluguel aqui no Rio de Janeiro também, que está abaixo da média de mercado. Esse tem vencimento em outubro. A média do fundo e de mercado. Esse aqui é outro galpão especulativo deles. Espero que eles possam achar uma oportunidade logo para vender isso aqui, sair fora disso. Rio de Janeiro também tem muito custo, mesmo o aluguel já está barato, e o Rio de Janeiro também costuma ter muito custo, ainda mais que é na própria cidade do Rio de Janeiro, com segurança. Então, fora esse aluguel, ainda tem que pagar. O aluguel lá costuma ser mais barato justamente por conta desse custo que as empresas têm que ter com segurança na própria cidade do Rio de Janeiro, né? Um aluguel tão barato. É isso, gente. Com relação, aí tem vários outros imóveis, né? É, do fundo que eles alugam lá, daquela distribuição São Paulo que a gente já mencionou e tudo. Então, sobre esse fundo é isso, é um fundo que a gente acha bastante interessante, bem diversificado entre inquilinos, bem diversificado entre estados, um fundo muito grande, que paga muito bem, está com uma alavancagem não grande, a alavancagem em si não é grande do fundo, mas as taxas estão preocupando um pouco, mas o fundo tem tudo, pode fazer muita coisa para se esquivar, para sair disso, pode emitir outra dívida para pagar essa dívida a uma taxa menor. Tem muita coisa que o fundo pode fazer aí para sair dessa taxa. E mesmo se não sair também, tem títulos em renda fixa que eles podem usar para pagar, ou então se a renda fixa deles estiver rendendo mais do que a dívida, nem sai da renda fixa. Então, realmente é um fundo, a gestora é muito boa, sabe o que está fazendo, é um fundo que a gente vai inserir na nossa carteira e a gente pode esperar boas coisas deles.